Quem mais vai abrir? Cadê a aluna de Rondônia? Como é o nome dela? Do Amapá, é a Ana, professor. Ana Raquel, cadê ela? Ela é Raquel, de Rondônia? Uau, professor. Cadê ela, então? Bom, vamos lá. Essa segunda-feira, dia 13 de junho, vamos continuar com o ponto 17 relativo à prescrição e decadência. Nós paramos quando iríamos iniciar a possibilidade de renúncia à prescrição. O que é renúncia? É aquele ato pelo qual o prescribente deixa de exercer o seu direito de invocar a prescrição. Então, prescribente é o devedor, é aquele que é beneficiário da prescrição. Então, é possível a renúncia da prescrição? É. Mas eu não me lembro quem perguntou na aula passada, acho que foi Daniel Aguiar, se a pessoa poderia, desde o contrato, renunciar à prescrição. Respondi que não, que os prazos prescricionais não podem ser alterados nem renunciados, agora eu completo, a não ser depois de decorridos. Porque diz o artigo 191 do Código. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Então, a prescrição só pode ser renunciada depois de consumada. Então, como é que se renuncia à prescrição? Ou expressamente, o prescribente, o devedor, manda uma carta para o credor dizendo que não quer aplicar a prescrição, que está renunciando àquela prescrição da sua pretensão. Ou por atos incompatíveis, ou prescrição tácita. Na aula passada, quem é que devia aluguel a quem? Era... Thalita devia alugar a Ana. Thalita foi fazer Isso, o concurso e o senhor isso. Tarcimento também. O aluguel não pagou, mas quando foi fazer o concurso, foi lá e cumpriu, bem-vinda, Thalita, espontaneamente a sua obrigação. Então, Thalita era a prescribente, era a devedora. Depois de decorrido o prazo de 3 anos da pretensão de Ana Raquel cobrar aluguéis, então já estava prescrito. Então, depois de prescrita a pretensão, Thalita pode renunciar a ela, indo lá e pagando aquilo que devia. Então, o pagamento de dívida prescrita é um exemplo clássico de renúncia tácita à prescrição depois de decorrido. Bom, há algumas... Me desculpa, a garganta piorou, saiu o resultado, eu tive foi zika mesmo, estou em fase de recuperação, mas a garganta não está ajudando, não. Um minutinho. Primeira norma sobre prescrição é que as partes não podem restringir o prazo prescricional, e lembrando que o prazo prescricional é sempre previsto, fixado em lei, ainda que se trate de direito patrimonial. Então, os prazos prescricionais, eles não podem ser alterados por acordo das partes, como ocorre na decadência. Uma segunda regra é que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem a aproveita. Então, se alguém move a ação contra outro, essa pessoa deve alegar a prescrição na primeira oportunidade. Mas se não alegar, se ela não tiver a oportunidade de falar em primeiro grau, ela pode também alegar em segundo grau de jurisdição, desde que não tenha ainda tido a oportunidade de falar nos autos. Uma terceira regra é a de que os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes
ou representantes legais que deram causa da prescrição ou não alegarem oportunamente. Está no artigo 195 do Código. Visa proteger o patrimônio dos incapazes e das pessoas jurídicas. Então, se alguém entra com uma ação com a pretensão prescrita contra a UFPB e o procurador federal não alega prescrição, causando prejuízo à autarquia UFPB, depois a UFPB pode entrar com uma ação contra aquele procurador que não alegou a prescrição, dando causa a um prejuízo para a UFPB. E a terceira regra está no artigo 196, que diz que a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Então, se a prescrição vem correndo contra alguém e essa pessoa morre, a prescrição continua a correr contra o seu sucessor. Se o pai, a prescrição, alguém causou um prejuízo ao pai, o pai teria o prazo de 3 anos para entrar com a ação e morre no segundo ano, a prescrição continua a correr contra o seu sucessor, contra o seu filho, por exemplo. Exceto, claro, se o filho for absolutamente incapaz. Aí a prescrição que vinha correndo deixa de correr. E o Código de 2002 suprimiu algumas regras que existiam no Código de 16 sobre prescrição. O artigo 92 do Código de 1916, que dizia que a obrigação estariam prescritas, quer dizer, como principal, prescreveriam também os acessórios. Essa regra não foi repetida no Código de 2002 por ser absolutamente desnecessária. É um princípio geral de que o acessório segue o principal. Accessorium sequitur suum principal. A sorte do acessório segue o principal. E uma outra regra que existia no Código 16 e não existe mais no Código 2002 é que determinava que, no artigo 163, que tanto as pessoas naturais como as jurídicas sujeitavam-se aos efeitos da prescrição. Então, essa regra também era desnecessária, né? É claro que a prescrição corre contra todos, contra pessoas naturais e pessoas jurídicas. Silvio de Salvo-Venosa, ele observa que a razão de ser desta regra no Código de 16, apesar de necessária, era uma reação, quer dizer, uma proteção contra alguns resquícios do antigo direito, né? Lembra-se que o Código de 16 foi o nosso primeiro código, foi elaborado com base no Código de Napoleão, de 1804, então tinha ainda alguns resquícios de pretensões de não prescrição, como, por exemplo, não prescreviam as pretensões da coroa, no caso do Brasil, do Império, e as pretensões da Igreja, só prescreviam em 100 anos. Então, para deixar claro que as regras de prescrição se aplicavam a todo mundo, tanto ao poder público, às pessoas jurídicas e à Igreja Católica, ficou expresso no Código 16 que a prescrição dizia respeito não só às pessoas naturais, mas também às pessoas jurídicas. No Código de 2002 se viu que isso era absolutamente desnecessário. Se pessoa jurídica tem personalidade, as regras em geral do Código Civil aplicam-se a ela sem haver necessidade de dizer. Imagine se cada instituto tratar dos defeitos do negócio jurídico, das nulidades, o Código precisava dizer essas regras se aplicam às pessoas jurídicas, né? É absolutamente desnecessário, portanto, essa regra do artigo 16 não foi repetida. E tem uma norma interessante, e preste atenção nisso aqui, que foi revogada, Código de 2002, veio uma lei em fevereiro de 2006, alterando o CPC, foi uma regra elaborada por processualistas civis, alterando o Código Civil. Uma das distinções que eram milenares entre prescrição e decadência
era em que a decadência poderia ser decretada de ofício pelo juiz. Ou seja, o juiz, nos autos do processo, verificava que aquele direito havia caducado, então o juiz simplesmente extinguia o processo em face da decadência. Em relação à prescrição de direitos patrimoniais, o juiz não poderia decretar de ofício. Precisava que a parte interessada viesse com a petição, quando fosse dado falar nos autos, e alegasse que aquela pretensão do autor estava prescrita. Então, isso sempre foi uma distinção clássica entre prescrição e decadência. Decadência ou caducidade poderia ser decretada de ofício pelo juiz e a prescrição dependia de alegação do beneficiário. O artigo 194 do Código Civil 2002, na redação originária, dizia o seguinte: o juiz não pode suprir de ofício a alegação de prescrição, salvo se favorecer a absolutamente incapaz. Então, o juiz só podia decretar de ofício a prescrição se a ação fosse movida contra um absolutamente incapaz. Com a redação da época, os menores de 16 anos e as pessoas que com problema mental ou causa transitória não tivessem discernimento para praticar os atos da vida civil. Então, o Código 2002, na redação originária, manteve aquela distinção clássica e milenar de que a prescrição teria de ser alegada pelo interessado. Aí vieram os processualistas civis, numa reforma ao Código de Processo Civil, e alteraram também o Código Civil. Foi a lei, deixa eu ver aqui o número, 11.280, de 16 de fevereiro de 2006. Então, essa lei alterou o artigo 219 do Código Civil, acrescentando um parágrafo 5º que passou a dizer o seguinte: o juiz pronunciará, vírgula, de ofício, vírgula, a prescrição. Presta atenção que a redação é claríssima, né? Não deixa margem a qualquer dúvida de que, atualmente, o juiz pode, sim, decretar de ofício a prescrição, estando superada aquela distinção milenar entre prescrição e decadência. Claro que os civilistas não se conformaram com essa alteração, que não tem qualquer base doutrinária, não tem qualquer base acadêmica. Então, nas jornadas, na 4ª jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que foi a que seguiu a reforma processual 2016, vários enunciados foram propostos no sentido de interpretar esse parágrafo 5º do artigo 219, no sentido de que o juiz não pudesse decretar de ofício a prescrição. Vários enunciados foram propostos, mas ficou difícil, pela própria redação. Né? Preste atenção. Está escrito: o juiz pronunciará de ofício a prescrição. Como é que alguém vai interpretar essa norma dizendo o juiz não pronunciará de ofício a prescrição? Então, ficou difícil, né? Doutrinariamente, se interpretar essa lei. Fizeram a redação tão clara, tão objetiva, que ficou impossível se doutrinariamente se entender em sentido contrário. De modo que todos os enunciados que foram propostos foram rejeitados naquela 6ª jornada de Direito Civil. O único enunciado que conseguiu ser aprovado diz respeito ao artigo 191, e diz o enunciado: a revogação do artigo 194 do Código Civil pela Lei 11.280 de 2006, que determina ao juiz o reconhecimento de ofício da prescrição, não retira do devedor a possibilidade de renúncia admitida no artigo 191 do texto codificado. Então, o juiz pode decretar de ofício a prescrição, mas antes teria de ouvir o devedor se ele renunciaria ou não. Porque não teria sentido se a parte pode renunciar à prescrição depois de decorrida, não alegou na contestação a prescrição, tá? Como é que o juiz vai suprir de ofício se a própria parte não alegou a prescrição? Então,
Só esse denunciado que conseguiu ser aprovado para contornar esta maluquice feita pelo legislador processual. Vamos agora à parte mais importante, que são os prazos prescricionais. Mas Daniel botou aí a redação, obrigada. Exatamente, esse mesmo. Então, quais os prazos de prescrição? Primeiro, há um prazo de prescrição comum ou ordinário e há prazo de prescrição especiais. O prazo de prescrição comum ou ordinário é aquele prazo que é aplicável à maioria dos casos, aos casos em geral, à generalidade dos casos, caso não haja uma regra especial prevendo outro prazo prescricional. Então, se a lei não diz, não estabelece um prazo determinado de prescrição, este prazo é o que está previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002. O prazo comum ou ordinário, na vigência do Código de 1916, esse prazo era de 20 anos. Era um prazo muito longo para que as pretensões fossem prescritas. Mas por quê? Voltando, o Código anterior foi promulgado em 1916. Então, voltem a cabeça de vocês para aquela época, 1916, as comunicações no Brasil eram difíceis, os meios de transporte não eram ágeis, havia uma dificuldade muito grande de comunicação e não havia praticamente advogados no Brasil. Em 1916, curso de direito aqui no Nordeste, mas só tinha em Recife. Então, não havia advogados. Haviam poucas comarcas no interior. E havia a imensidão da região norte, pouco povoada à época. Então, aos prazos 20 anos, o legislador pensou, não, se alguém agride outra pessoa, é razoável que essa pessoa espere 20 anos para entrar com a ação. Então, os prazos, até mesmo para a ação de danos materiais e morais, era de 20 anos. Era o prazo comum, o prazo ordinário, e na vigência do Código 16 não havia um prazo especial para entrar com ação de indenização. Lembre-se, eu já mencionei para vocês que hoje o prazo para entrar com ação por dano material e moral é de quantos anos? Quem lembra? 3 anos. Tá? Mas, na vigência do Código 16, como não havia um prazo especial, o prazo era o prazo geral de 20 anos. Então, no Código 16, havia 2 prazos. O prazo para ações pessoais, de dar, fazer ou não fazer, que era de 20 anos, e um prazo para as ações reais, que eram de 10 anos entre presentes e 15 anos para ausentes. Então, havia 3 prazos ordinários. Ações pessoais, 20 anos, ações reais, 10 ou 15 anos. E ficava sempre a dúvida, se a ação é pessoal ou real, ninguém sabia. Havia uma insegurança em relação aos prazos de prescrição. O Código de 2002 unificou, primeiro diminuiu de 20 para 10 anos. Em 2002, já não se falava mais de dificuldade de comunicação, dificuldade de transporte, carência de advogado, falta de comarca. Então não tinha sentido que os prazos prescricionais fossem de 20 anos. Então se diminuiu. Então o prazo ordinário para fenecimento da pretensão, quando não houver prazo especial, passou a ser de 10 anos. Esse prazo está no artigo 205. Então, diz o artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, o artigo 205 parte do princípio de que o maior prazo de prescrição existente no Brasil é o de 10 anos. Né? Porque a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Presunto que todos os outros prazos, ou seja, os prazos especiais, seriam menores do que 10 anos. O legislador deu uma escorregada aí, porque à época estava em vigor uma lei que determinava que o prazo de prescrição para a cobrança do FGTS era de 30 anos. Tá?
Então, era um prazo imenso. Se o empregador não recolhesse o fundo de garantia do seu empregado, tanto a Caixa Econômica quanto o empregado teriam um prazo de 30 anos para cobrar esse fundo de garantia. É um prazo muito longo. Tanto que o Supremo Tribunal, em 2014, considerou inconstitucional esse prazo, fixando alguns parâmetros para a sua aplicação intertemporal. Então, esse cochilo do legislador de 2012, ao presumir que não havia prazo maior, quando havia o prazo de 30 anos, depois foi corrigido pelo Supremo em 2014, que entendeu que esse prazo de 30 anos era inconstitucional. Então, o prazo geral comum ou ordinário, com o Código 2002, é de 10 anos. E há os prazos de prescrição especial, que são os prazos diferentes dos 10 anos. O prazo geral está no 205 e os prazos especiais estão no 206, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas note que em algumas circunstâncias, presta atenção agora, que é importante para a prova. Cadê? Só tem vocês três hoje com a câmera aberta. Cadê Daniel Aguiar? Cadê Ana Raquel? Cadê o Tenente João? Está ouvindo, Tenente João? Cadê o povo? Tô sim, professor, só não tô com a câmera ligada. Tô trabalhando. Nem Milena, que sempre... Cadê Milena? Tá aí? Professor, essa semana tá difícil, não dá não. Tá? Ah, tá. Comemorou muito o dia dos namorados, tá de ressaca hoje, não pode abrir a câmera, né? Era fosse, é a semana de prova mesmo, é ressaca de prova. Ah, tá certo. Bom, então vamos ver agora a parte do direito intertemporal. Raciocinem comigo, tá? A Guiar está incapacitado, bateu no carro no final de semana. Então, direito intertemporal. Nós vimos que o Código 2002 reduziu drasticamente, substancialmente e inopinadamente alguns prazos prescricionais. Vamos tomar o exemplo do prazo para entrar com ação de dano material ou dano moral, né? O prazo para as ações de indenização, nós mencionamos, não havia um prazo especial no Código 16, o prazo era de 20 anos. Então, se João bateu no carro, que era a esposa dele na aula passada, Ana Raquel, bateu no carro de Ana Raquel. Não eram casados, eram apenas namorados. Vamos acabar com o casamento deles. Ana Raquel teria o prazo de 20 anos para entrar com ação contra João para o conserto do seu HB20. Era isso? Tinha um prazo de 20 anos, um prazo longuíssimo. Chega o Código 2002 e diminui esse prazo para 3 anos. Né? Mencionei já várias vezes. O prazo para ação da matéria moral, sua indenização, caiu de 20 para 3 anos. O Código entrou em vigor em janeiro de 2003. Aí preste atenção, vamos supor que João tenha batido no carro, no HB20 de Ana Raquel, fazia 7 anos. Ana Raquel estava tranquila, tinha um prazo de 20 anos, vou esperar mais um tempinho, e se eu entrar com ação contra João agora, ele deixou o exército, está desempregado, vou esperar que ele se forme em direito, faça um concurso, vou esperar, tenho 20 anos para esperar até que ele arrume o patrimônio, aí eu vou lá e me vingo, entro com ação e cobro tudo que ele me deve. Então ela estava tranquila, né? Ela tinha um prazo de 20 anos. Aí quando já tinha corrido 7 anos, chega janeiro, 11 de janeiro de 2003, quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, e esse prazo caiu para 3 anos. Qual é a solução que vocês acham que era justa? Né? Ela vai perder a pretensão dela? Ela tinha 20 anos, estava tranquila. Né? Como é que de repente... Eu acho, professor, que ela tinha direito a adquirir, não? É isso que o Código veio com a solução que o Código deu. Seria uma injustiça. Ela tinha um prazo de 20 anos. Do nada, de repente, chega a lei e diz, não, o prazo que você tem não é mais de 20 anos, é de 3. Como já decorreu 7, caixão em vela preta, você perdeu sua pretensão. Não pode mais cobrar de João o conserto do seu HB20, danos emergentes, lucros cessantes e algum dano moral. Na hora que bateu, ele xingou Ana Raquel. Esculhambou com Ana Raquel, ela teria 20 anos para entrar com ação
para danos emergentes, lucros cessantes e os danos morais da agressão. Então, qual a solução? Né? Ela vai ficar no prejuízo? Não. Né? O código não pode ter vindo para prejudicar a cidadania. Então, a solução está no livro complementar do próprio Código Civil ao tratar das disposições finais e transitórias. Diz o seguinte, o artigo 2028. Presta atenção, isso é importante. Daniel, eu mandei um quadrozinho com os exemplos práticos. Mandei para a Thalita. Você tem como compartilhar aqui na tela? Compartilhar daquele jeito grande. Um quadrozinho, caso hipotético, dano ocorreu em tal dia. Decorrido. Posso. Tá ali também passar no WhatsApp. Como? Tá ali também passar no WhatsApp. É um daqueles 3 que ela mandou no Isso, grupo? um quadrozinho com casos hipotéticos, com datas. Pronto, vou passar agora. Diz o artigo 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Pronto, isso aí. Pronto, aumenta um pouquinho. Dá para aumentar a letra aí? Ótimo, pronto. Bom, então, o que é que disse essa regra? Se chama de direito intertemporal. Né? Quando há alteração na lei, o direito intertemporal ele regula essas situações para não causar prejuízo a ninguém, para não ferir, como disse Gerlando, o direito adquirido de ninguém. Então, os prazos são o do Código de 16, quando, na data que entrou em vigor o Código 2002, já tivesse decorrido mais da metade do tempo estabelecido pelo Código de 16. Então, quando é que entrou em vigor o Código Civil de 2002? Entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. Então, se vai para 11 de janeiro de 2003, se já decorreu mais de metade do prazo, o prazo continua sendo o mesmo prazo antigo de 20 anos. Se no dia 11 de janeiro de 2003, tá, já tivesse passado 15 anos da batida que João deu no HB20 de Ana Raquel, ela continuava com o mesmo prazo de 20 anos, desde a data do ato ilícito. Do contrário, se no dia 11 de janeiro de 2003 não tivesse ainda decorrido a metade do prazo, ou seja, se não tivesse decorrido 10 anos, o prazo era de 20, metade, 11 de janeiro, 10 anos. Se tivesse passado 7 anos, então ela teria o prazo de 3 anos. Mas esse artigo 2028 não diz tudo. Diz que é o prazo da lei nova. O prazo da lei nova é de 3 anos. Então teria sentido ela ser prejudicada? Não. Porque tendo decorrido 7, o prazo era de 3, ela se lascou. Oh, desculpa, não vi a expressão feia, se lascou. Ela se prejudicou. Tá? Então, a doutrina interpreta que é o prazo da lei nova, o prazo novo de 3 anos, mas contado da data que entrou em vigor o Código de 2002, ou seja, de 11 de janeiro de 2003. Compreenderam? Então, direito intertemporal. Se o Código diminuiu o prazo é o do Código de 16, se tiver decorrido mais de metade do prazo. Se não tiver decorrido metade do prazo, o prazo de prescrição é o do Código 2002, da lei nova que diminuiu, mas contado da sua entrada em vigor, justamente para não ferir direito adquirido. Perceberam a lógica? Né? Então, como disse Jadlan, para não ferir o direito adquirido de Ana Raquel, ela vai ter apenas 3 anos, mas contado de agora, da data que entrou em vigor o Código Civil de 2002. Compreenderam direitinho? Vamos aí para os casos hipotéticos. Por exemplo, o dano é João bateu na HB20 de Ana Raquel no dia 1º de dezembro de 2002.
1º de dezembro de 2002, não estava em vigor o Código de 2002, certo? Então, qual o prazo anterior? Era de 20 anos. Decorreu não metade em 11 de janeiro de 2003? Não decorreu, tinha decorrido apenas um mês, menos de um mês. Então, o prazo de prescrição era de 3 anos, mas contando de 11 de janeiro de 2003, iria prescrever, portanto, no dia 11 de janeiro de 2006. Vamos agora para outro exemplo, aplicando-se o prazo anterior. Se João bateu no carro de Ana Raquel, acho que Ana Raquel não estava nem nascida ainda em 92. João bateu no carro de Ana Raquel no dia 1º de dezembro de 1992. Em 92, qual era o prazo que ela tinha para entrar com ação de danos, reparação de danos? De 20 anos. No dia que entrou em vigor o Código de 2002, ou seja, em 11 de janeiro de 2003, já tinha decorrido mais da metade, em 92 para 2003, tinha decorrido mais de 10 anos. Então, o prazo continuou sendo o da lei anterior, continuou sendo de 20 anos a contar do ato ilícito. Então, se o ato ilícito foi de 92, o prazo é de 20 anos, não importa se foi diminuído para 3 anos, porque tinha decorrido já mais de metade, só prescreveria em 1º de dezembro de 2012. Entendido? É só parar e raciocinar e contar e fazer conta. Entendido? Bom, vamos ver agora Pode tirar, Dani, vamos. Pode tirar aí o roteiro. Bom, quais... A gente viu, o prazo geral está previsto, ordinário, quando não há prazo especial, está no artigo 205. E o artigo 206 traz vários prazos especiais, que vão de 1 ano até 5 anos. Então, uma dica para vocês. Ou como advogado do autor, antes da entrada com a ação, você tem de esclarecer seu cliente se a pretensão dele está prescrita ou não. Você, como advogado do réu, precisa, na hora de contestar, contar o prazo prescricional. Você, como juiz, que deve decretar de ofício, tem de saber os prazos prescricionais. Então, não adianta pensar que todo prazo é de 10 anos, ordinário. Você tem um caso concreto, você tem de parar e olhar se tem um prazo especial. E os prazos especiais estão não apenas no 206, mas há várias leis especiais tratando de prazos especiais. Como, por exemplo, o decreto de 32, as ações contra o poder público, estadual, federal ou municipal, prescrevem 5 anos. As ações para cobrança de honorários advocatícios, está lá no Estatuto da OAB, é de 5 anos. Então, além desses prazos, o prazo geral de 10 anos, 205, dos prazos especiais, 206, há várias leis tratando de prazos menores do que 10 anos. Então, para entrar com qualquer ação, tem de olhar se a pretensão está prescrita ou não. Não basta saber de cabeça. Claro que todo mundo sabe alguns prazos. Cobrança de aluguel, todo mundo sabe que é de 3 anos. Ação de indenização por ato ilícito, todo mundo sabe que é de 3 anos. Pensão alimentícia, 2 anos. Contra Estado, município, FPB, contra poder público, é de 5 anos. Então, há prazos que todos sabem. Mas é bom sempre dar uma conferida se mesmo em algumas hipóteses há ou não prazos especiais. Então, 206 traz prazos, vários prazos especiais. No Código 16, o menor prazo era de 6 meses. Hoje, o menor prazo é de 1 ano. Diz o artigo 206, prescreve em 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Então vejam que linguagem gongórica. Quando a gente viu no ponto 1, um dos exemplos que eu dei, do Código de 2002, copiar o Código 16 sem sequer, em várias hipóteses, atualizar a linguagem, é desse dispositivo. O que são hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo do próprio estabelecimento? O que é isso? E os hospedeiros? Hotel, motel, pensão, pousada, similar. E fornecedores de víveres, de comida para consumo no próprio estabelecimento.
bar, restaurante, bodega, quiosque, etc. Então, o código podia ter atualizado, está numa redação que a população lesse e entendesse. Um leigo pega isso aqui e não vai entender o que quer dizer isso. Então, Daniel Pessoa foi para a balada lá no Priscila Sol e não pagou a conta das cervejas que tomou. Né? O dono do Priscila Hall tem quanto tempo para entrar com a ação contra Daniel? 1 ano. 1 ano. Né? As pessoas têm... Não, para geral é de 10 anos. Então, por isso que tem de olhar caso a caso. Né? Então, Daniel Pessoa vai para um motel, ainda tem um Únio ali no Jacaré, vai para o Únio e não paga a conta. O dono do motel tem quanto tempo para entrar com a ação contra Daniel? 1 ano. Né? Aí vem o problema. Fala que como é que ele vai interpretar esse dispositivo em face das novas tecnologias? Diz, ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento. Por quê? Repetiu a linguagem de 16. Em 1916 tinha iFood. Não. Né? A pessoa para comer fora, o nome até expressão, comer fora. Tinha de ir, comer fora não é comer dentro de casa, tinha de ir ao restaurante, ao bar, bodega, ao quiosque, ao que fosse. Então, falava para víveres destinados a consumo do próprio estabelecimento. E hoje, você faz uma compra de comida pelo iFood. Né? Ontem, inclusive, dia do namorado, muita gente pediu comida para comer em casa, fica mais romântico, bota uma velinha, bota uma florzinha. Né? Então, pede-se pelo iFood. Vamos supor que ontem eu tenha pedido um jantar pelo iFood e não paguei. O prazo é de 10 anos ou de 1 ano? 1 ano. Foi no Algarve, estava uma beleza o jantar ontem. Carpaccio de polvo de entrada, um prato principal, um ravioli de pato, estava uma beleza. E um pavê de pistache de sobremesa. E ainda veio um vinho branco de cortesia. Mas eu não paguei. Então não paguei. O restaurante Algarve, fiz pelo iFood, veio, me entregaram, depois eu cancelei o cartão. Certo? Então o restaurante tem quantos anos para entrar com ação contra mim para cobrar aquele jantar de ontem? Daniel acha que é 1 ano. Mas eu consumi no próprio estabelecimento? Não. Então, essa é uma regra que com a nova tecnologia, né, esse dispositivo tem de ser interpretado sob os olhos de hoje. Daniel está certo, eu acho que é 1 ano. Porque a intenção do legislador foi você comeu e não pagou, o prazo é pequeno para cobrar. 1 ano está bom demais. Né? Então, eu acho que esse dispositivo tem de ser interpretado tirando essa palavra consumo do próprio estabelecimento, para adequá-la à nova realidade. Não teria sentido se eu fui comer no Algarve e não paguei, eles têm 1 ano para cobrar. Se eu pedir em casa, eles têm 10 anos, não teria sentido para essa distinção. Diga, Daniel. Professor, desculpa essa minha pergunta, eu não sei se é tarde durante o curso para fazer, mas essa interpretação, ela se daria pelas súmulas dos tribunais e tudo mais, que a gente já conhece, e os enunciados que a gente vê das jornadas dos direitos civis. Eu nunca entendi como é que eles se dão, e eu não me lembro da gente ter estudado eles. Aí seria uma dessas formas de interpretar, a exemplo, os juízes e os doutrinadores se reúnem para fazer esses enunciados, e aí interpretam, no caso do iFood também seria isso. Na próxima jornada de direito civil, daqui a 2 anos, você pode mandar um enunciado. Você pode fazer um enunciado. Em face das novas tecnologias, interpreta-se o inciso 1 do artigo 206, no sentido de que o fornecimento de víveres, mesmo para consumo fora do estabelecimento, o prazo prescricional é de 1 ano. Ponto. Você fez um enunciado. Manda para a jornada, lá na jornada se vai se debater e se aprova ou não. Isso é doutrina, não é jurisprudência. Tanto faz Pablo Stoso escrever um livro, eu escrever um artigo e publicar, isso é doutrina. Né? Tem a força doutrinária. Diferente da jurisprudência, que é um caso concreto. Se no restaurante que eu pedi, o Algarve,
entra com ação contra mim. Depois de 2 anos, eu alego que está prescrito. Ele entende que não. Aí esse processo o juiz vai decidir. Aí diz que está prescrito. Aí o Algarve recorre para o Tribunal de Justiça da Paraíba. O tribunal vai firmar jurisprudência. Através de um acordo, vai decidir se o prazo é de 1 ano ou de 10 anos. Então, a interpretação é feita tanto pelos tribunais, através da jurisprudência, quanto pelos doutrinadores, através da doutrina. A doutrina pode ser por artigo, por livro, por palestra, por enunciado, etc. São formas de expressar-se academicamente. Bom, o Paulo 206 traz um monte de prazos pequenos, de seguro, de perito, de credores e tal, prescreve 2 anos de direito a alimentos. Aí, quem vai me perguntar? Daniel Aguiar é pai de Daniel Pessoa. Tá? Só que Daniel Aguiar nunca reconheceu Daniel Pessoa como filho. Aí se diz, não, Daniel pode a qualquer tempo entrar com ação e pedir alimentos. Alimentos são imprescritíveis. Não é isso? Vocês já estudaram isso, que a ação para cobrar alimentos não prescreve nunca. Nos casos clássicos de imprescritibilidade. Aí como é que diz aqui o artigo que a pretensão para haver prestações alimentares prescreve em 2 anos a partir da data em que se vencerem? Como é que se resolve esse aparente dilema? É imprescritível ou prescreve em 2 anos? Quem me responde aí, gente? Ninguém está prestando atenção na aula? Acorda, gente. 2 anos. Então, Daniel Pessoa está aí pela cara dele, com uns 20 anos, é isso? 20 anos, professor. 20 anos, você nasceu há 20 anos, então estaria prescrito. Você não pode mais cobrar alimentos do seu pai. No universitário não tem direito, não, professor? Como? Ele é universitário, diz que o pai não tem sustentado até... Eu acho que é só a menina, né? Que o pai tem que sustentar, o homem também. É pensão alimentícia? É isso que eu estou perguntando a esse aparelho. Professor, alimentos eles podem ser cobrados até os 24 anos, quando você está na faculdade, né? Quando você está estudando. Pode ser cobrado a qualquer tempo. Alimentos? Não sabia. Mas você precisa a qualquer tempo. Agora, até os 24, presume-se. Depois você tem de provar que você não tem como sustentar e seu pai tem como sustentar. Você pode a qualquer tempo. Eu falei dos 24 porque teve um caso que eu vi que acho que foi em Santa Catarina, de uma menina que ela nunca cobrou nada de alimento dos pais e, por algum motivo, não sei qual, ela sentiu a necessidade de cobrar quando já tinha 40 e tantos anos. Uhum. E aí não entrou mais como alimentos, como verbos alimentícios, entrou como uma indenização moral, na verdade. O juiz decidiu como uma indenização moral. Aí foi bem interessante o caso. Depois eu procuro e envio, talvez. Ok. Mas, presta atenção, vocês não estão entendendo exatamente o que eu estou perguntando. Não é a idade de se cobrar alimentos. Alimentos são imprescritíveis. Como é que prescreve em 2 anos? É a sutileza aí da diferença. E é importante. Muita gente pode falar, não, quero cobrar alimento. Não, está prescrito. Não pode entrar com a ação. A imprescritibilidade para cobrar alimentos é para o reconhecimento de que os alimentos são devidos. Então, Daniel tem 20 anos. Descobre hoje que é filho de Daniel Aguiar. Ele pode hoje entrar com ação pedindo alimentos, porque a obrigação de sustento é imprescritível. Agora, uma vez reconhecido, cada prestação de alimentos é que prescreve em 2 anos. Entenderam a diferença? Então, hoje, caiu? Não. Vocês estão me ouvindo, caiu? Voltou já. Voltou? Reconhecer que os alimentos são devidos é prescritível. Para cada palavra reconhecida que vence em 2 anos. Então, Daniel está com 20 anos. Descobre que Daniel é pai dele. Em ação. Certo? Ganha ação. E não é. Daniel Aguiar, mesmo perto da ação, não paga. Então, cada ação vai prescrevendo em 2 anos. Mas não o próprio direito a alimentos.
Entenderam a diferença? Então, Daniel Aguiar. Agora, O REC voltou? agora sim. O que é que tem essa internet aqui de casa que está. Bom, então, o reconhecimento de ser devido a alimentos é imprescritível. Mas, uma vez reconhecido, cada parcela vai se vencendo a cada 2 anos. Então, Daniel, agora que descobriu que Daniel é o pai dele, entra com a ação. O juiz condena Daniel Aguiar a pagar um salário mínimo por mês a Daniel Pessoa. Tá? Daniel já tem 20 anos. Então, é imprescritível. Passou os 20 anos, não prescreveu o direito da pretensão de alimentos. Agora, Daniel foi condenado, mas mesmo assim não pagou. Então, a cada 2 anos, vai vencendo as prestações dos alimentos. Entendido? Diga, Aguiar. 2 anos, mas tanto prescreveu. Ele vai pedir sua prisão. Na hora que a polícia chega para levar, não, vou pagar. Aí a polícia tem que pagar 4 anos. Você disse, não, eu estudei com o professor Sério. Vai convencer o soldado de polícia de que não precisa pagar os 4 anos, só precisa pagar 2. Bom, então, aí vem outros prazos de 3 anos, cobrança de aluguéis, prestações de rendas temporárias, haver juros, aí pretensão de enriquecimento sem causa, de reparação civil, que são esse inciso 5 é novidade importante, que é aquela diminuição de 20 anos para 3 anos, não vou ler isso, que são milhares de prazos aqui. 4 anos, tutela contada a aprovação das contas, em 5 anos, cobrança de personagens liberais em geral, etc. Então, são vários prazos especiais que vocês têm de olhar em cada caso concreto. E imprescritibilidade. Em regra, não existe ações, pretensões imprescritíveis. Essa é a regra. Mas, já falei para você, do professor Agnello Amorim Filho, do critério científico para distinguir a personalidade decadente e identificar as ações imprescritíveis, ele sustenta que há ações que são perpétuas ou imprescritíveis, que são as ações constitutivas que não têm prazo especial e as ações declaratórias, como a gente vai ver daqui a pouco, quando for estudar o artigo do professor Agnello Amorim. E Maria Helena Diniz, ela traz vários exemplos de ações imprescritíveis. Por exemplo, os direitos da personalidade, como a vida, a honra, o nome, a liberdade, a intimidade, a imagem. O estado da pessoa, como filiação, condição conjugal, os bens públicos, a pretensão do condomínio. Agora, aplica-se aqui aquela mesma regrinha lá da pensão alimentícia. O que é imprescritível? É o próprio direito da personalidade. Mas a reparação pelos danos morais, pela violação desse mesmo direito da personalidade, aí sim, prescreve em 3 anos. Então, se eu boto no Instagram uma foto, hoje eu estou pegando o pé de Daniel Pessoa, então, uma foto de Daniel Pessoa, ridicularizado, eu fiz uns desenhos, botei um chifre, botei um bigode nele, botei um bocado um chapéu de Arlequim, então, não, de Pierrot, né? O chapéu de Pierrot, de Arlequim, sei lá. Então, fiz uma imagem toda para menoscabar a imagem de Daniel Pessoa. O direito à imagem dele é imprescritível. A qualquer tempo, ele pode entrar com ação contra mim, 20 anos depois, 30 anos, 40 anos depois que eu postei. Para quê? Para resguardar o seu direito de personalidade. Para tirar aquela fotografia montada, aquela fake news que eu fiz, então é imprescritível. Mas a ação para ele me cobrar pelos danos morais, aí sim, prescreve em 3 anos. Entenderam a diferença entre resguardar o direito da personalidade e entrar com a ação cobrando a indenização pela violação desse mesmo direito.
Então, isso que nós vimos até aqui, de respeito à prescrição. Tomar uma aguinha aqui e respirar, que faz uma hora que eu falo sem parar, com a garganta ruim. Vamos ver agora a decadência. O Código Civil de 1916 não tratava de decadência. Não falava na palavra decadência. Lembra que decadência é sinônimo de quê? Qual outra palavrinha que é sinônimo de decadência, que eu já falei? Caducidade. Decadência é aquilo que cai, decadência. Tanto vai dizer que o direito decaiu, como que o direito caducou. Então, o Código Civil de 1916 não tratava de decadência. Ao tratar de prescrição, trazia vários prazos misturados, uns de decadência e outros de prescrição, mas sem dizer que aquele prazo tal e qual era de decadência ou de prescrição. A primeira legislação que tratou especificamente da decadência no Brasil foi o Código de Defesa do Consumidor. Né? Passou a tratar especificamente de decadência. E o que é decadência? Vamos lá? A noção de decadência é a extinção do direito pela inação de seu titular, que deixa escoar o prazo legal ou voluntariamente fixado para seu exercício. Então, dá-se quando o direito potestativo não é exercido extrajudicial ou judicialmente dentro do prazo. E Silvio de Salvo Venosa diz que a ação de cair ou estado daquilo que caiu. No campo jurídico, indica a queda ou perecimento do direito, do próprio direito, e não apenas da prescrição, pelo decurso do prazo fixado para seu exercício, sem que o titular tivesse exercido. Então, a decadência corre contra todos, menos contra os absolutamente incapazes. Então, o Código de 2002 trouxe algumas regras sobre decadência, o que não havia no Código de 16. Então, primeira regra, o artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplica a decadência às normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Então, salvo disposição em contrário, ou seja, a lei pode dizer que aquelas hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção pode se aplicar à decadência. E o Código de Defesa do Consumidor traz algumas causas que obstam o curso da decadência. Então, outra regra importante do 209 é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Nós vimos que a prescrição só pode ser prevista em lei. A decadência pode ser prevista em lei ou estabelecida em contrato por acordo entre as partes. Então, ao dizer no artigo 19, é nula a renúncia à decadência fixada em lei, por via contrária, né, aquela decadência fixada voluntariamente em contrato pode ser objeto de renúncia. Então, com relação à renúncia, a prescrição só pode ser renunciada depois de decorrida e sem prejuízo a terceiro. A decadência fixada em lei não pode ser renunciada e a decadência fixada em contrato pode ser renunciada. O artigo 210. Deve o juiz de ofício conhecer a decadência quando estabelecida por lei. Então, a decadência fixada em lei, o juiz declara de ofício. Antes era aquela distinção que prescrição podia e decadência não. Hoje a prescrição pode de ofício, e como todas as prescrições são previstas em lei, o juiz sempre pode declarar de ofício. E a decadência, que tradicionalmente podia ser decretada de ofício, tem a hipótese que não pode, quando é estabelecida por acordo entre as partes. E o artigo 211, se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Então, prescrição hoje, desde 2006, a prescrição pode ser decretada de ofício, a decadência pode ser decretada de ofício quando prevista em lei e não pode quando for prevista por contrato. E eu trago aí, então vamos fazer aqui uma pergunta. Thalita, o prazo previsto no artigo 1122 do Código Civil é de prescrição ou decadência?
Professor. Daniel respondeu, disse que é decadência. Lembre do macete que eu dei na aula passada, que vai ser útil em concurso, para quem for fazer concurso. Todos os prazos de prescrição do Código, 255 não, 205 e 206. Todos os códigos de prescrição do Código estão nos artigos 205, que é o prazo geral de 10 anos, e 206 é aqueles prazos menores, que vai de 1 a 6 anos. Todos os outros prazos do Código são de caducidade. Então, peguei Thalita, não deu certo a pegadinha, mas não vai mais cair, certo? Então, lembre-se, todos estão no 205, 206 de prescrição. Todos os outros são decadência. 205, 206 do Código. Como eu disse, há leis especiais tratando de prazo de prescrição. A prescrição do poder público é 5 anos, cobrança de honorário 5 anos, etc. Então, vamos ver agora a parte bem importante. As distinções entre prescrição e decadência. Primeiro, a ideia básica, que eu já falei para vocês desde a primeira aula. Desde os romanos se dizia que a prescrição extingue a ação, indiretamente o direito, a decadência extingue o direito e, por via de consequência, a ação. Hoje, desenvolvimento do processo civil, quando se fala em ação, é ação no sentido material, que é sinônimo de pretensão. Certo? Então, a ideia básica hoje, a prescrição perece a ação material, ou seja, fenece a prescrição, a pretensão que protege o direito. Na decadência, é o próprio direito que morre, que decai, que caduca. Quanto aos efeitos, é fácil também distinguir. A prescrição é suscetível de ser interrompida e não corre contra determinadas pessoas. A decadência flui inexorasamente contra quem quer que seja, exceto absolutamente capaz de não se suspendendo nem interrompendo, agora, claro que salvo disposição legal em contrário, como nós vimos ainda há pouco. Quanto à possibilidade de renúncia, também já vimos, a prescrição pode ser renunciada pelo prescribente, devedor, depois de consumada e sem prejudicar terceiro. Exemplo, Thalita foi lá e pagou a Ana Raquel aqueles aluguéis que já estavam prescritos. É possível renunciar depois de consumada. A decadência, quando é prevista em lei, não pode ser renunciada e pode ser renunciada se prevista em contrato. Tudo isso aqui a gente já viu no decorrer desta aula e da aula passada. Vamos ver agora a distinção que é feita por Câmara Leal. Nós vimos que Câmara Leal foi quem mais escreveu sobre prescrição e decadência. Então ele faz uma distinção pela origem do direito. Prestem bem atenção que é bem sutil a diferença e difícil de compreender. Câmara Leal diz que a prescrição ela supõe uma ação, hoje diríamos supõe uma pretensão, cuja origem é distinta da origem do direito, tendo por isso o nascimento posterior ao nascimento do direito. Nós vimos que o Código Civil de 2002 seguiu aquela teoria da accionata, ou seja, a pretensão só nasce da violação do direito e, violado o direito, nasce a pretensão que se extingue nos prazos a que aludem o 205 e 206. Então, na prescrição, é necessário que haja a violação do direito. Portanto, o direito nasce antes e a pretensão nasce depois, quando esse direito é violado. Entenderam? Não. Então, vamos dar um exemplo prático para vocês entenderem. Tá? Thalita alugou o apartamento a Ana Raquel no dia 1º de junho. Foi esse exemplo que eu dei. Então, Ana Raquel já tem direito aos aluguéis, para falar como o povo de antigamente. Então, Thalita deve os aluguéis. Travou? Então, Ana Raquel tem direito aos aluguéis. Mas o aluguel só vai vencer em 1º de julho, depois de um mês. Ela tem direito aos aluguéis? Tem. Ela tem pretensão contra Thalita? Não. Só vai ter pretensão quando for violado o direito de crédito dela.
Quando ser violado, quando é que a accionata? Em 1º de julho, quando a Thalita não pagar. Fácil, né? Não dá para... O que é isso? Na prescrição, o direito nasce antes. A Ana Raquel tem direito aos aluguéis. O que é que ela tem? Pretensão. Então, a pretensão... Está travando? Então, Ana Raquel tem direito aos aluguéis, só não tem pretensão. Só vai ter pretensão quando violado o direito. A accionata. Quando é que vai ser violado o direito? Chegar 1º de julho e Thalita não pagar. Nasce para Ana Raquel a pretensão, que vai se extinguir no prazo que é a luz do artigo 206, em 3 anos. Então, o direito nasce num momento, a pretensão, ou ação material, nasce em outro. Então, essa é a distinção de Câmara Leal. Com relação à prescrição, é fácil. Agora vamos para a decadência. A decadência supõe uma ação cuja origem é idêntica à origem do direito, sendo por isso simultâneo o nascimento de ambos. Na decadência, tanto o direito, tá, quanto o direito de ação nascem no mesmo momento e se extinguem no prazo decadencial. Então, começa a correr o prazo de decadência desde o momento em que nasceu o próprio direito. Por quê? Porque a decadência supõe um direito que já nasceu, mas não se tornou efetivo por falta de exercício por seu titular. Então, com relação à pretensão, a prescrição é fácil, já dei o exemplo com os aluguéis. Com relação à decadência, vou pegar um exemplo do Código 16, que fica mais fácil entender. No Código 16, havia um prazo de decadência para contestação do filho ilegítimo. Era um prazo de decadência que era muito curto. Era apenas de 2 meses. Tá? Então, se um pai tinha um filho, desconfiava que aquele filho não era dele, tá? Então, lembre-se que o Código 16 foi formulado numa época extremamente machista, paternalista, coronelista, sexista, etc. Então, se nascia um filho, o pai tinha apenas o prazo de 2 anos para contestar a paternidade. Porque 2 anos não, 2 meses. Então, não dava tempo nem o menininho deixar de ter cara de joelho e ter as feições não parecidas com a do pai. Então, tinha um prazo bem rápido. Esse prazo era de decadência, então, tanto o direito do pai de contestar a legitimidade, tá, quanto o direito de ação dele nasceram no mesmo momento, na hora que a criança nasceu. Então, o prazo seria de decadência. Porque os dois nasceram na mesma hora. Tanto o direito quanto o direito de ação. Diferente do prazo prescricional, como no exemplo dos aluguéis. Ana Raquel tinha um prazo de 3 anos para cobrar. Quer dizer, Ana Raquel tinha já o direito, mas não tinha ação. Ela não podia estar com a ação antes de vencido os aluguéis. Só da violação é que teve a prescrição. Certo? Então, na prescrição, o direito nasce e a pretensão só nasce depois, quando violado o direito. Na decadência, tanto o direito quanto a pretensão nasce no mesmo momento. Uma quinta distinção entre prescrição e decadência. Essa também nós já vimos no decorrer da aula. A prescrição tem de ser prevista em lei e a decadência pode decorrer tanto da lei quanto do contrato, da vontade das partes, em contrato ou em testamento. Vamos agora para a distinção mais importante entre prescrição e decadência. Alguém teve tempo de ler o trabalho da Agnella Amorim? Felizmente não, professor. Ninguém leu, né? Estamos estudando para as outras provas. Então, como eu disse na aula passada, tradicionalmente, né, as distinções entre prescrição e decadência eram pelas consequências e não pelas causas.
o primeiro doutrinador que tratou qual a essência da distinção entre prescrição e decadência, ou seja, porque um prazo é de prescrição e não decadência, ao contrário, foi o professor Aguinaldo Amorim Filho, foi o primeiro juiz federal da Paraíba, em 68, depois da reinstalação da Justiça Federal, e era professor de Direito Civil, não era o FPB ainda, era a Faculdade de Direito de Paraíba. Então, ou já era o FPB? Acho que em 1960 já era o FPB. Né? Então, ele escreveu... Era Universidade Regional do Nordeste. Não. A UEPB era a Universidade Regional do Nordeste, aí foi estadualizado no governo de Buriti. Não, eu estou falando da UFPB. Sim, tudo bem. Foi para o Tá Zé certo. Alberto. Então, ele era professor da UFPB. Era meu colega, tanto juiz federal como professor de Direito Civil da UFPB. Só que eu não era nascido na época, logicamente. Então, ele foi convidado pelo diretório acadêmico, chamava Epitácio Pessoa na época, para fazer uma palestra, escreveu a palestra e publicou na Revista dos Tribunais. E hoje, esse artigo de Aguinaldo Amorim é mencionado por todos os tratados, todos os manuais de direito civil. O trabalho chama-se Do Critério Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência e Identificar as Ações Imprescritíveis. A ideia, ele parte de uma distinção que não é dele, tá? Mas ele que fez o link entre a teoria das ações e a prescrição e decadência. Ele começou, partiu da teoria do professor italiano Chiovenda, que separa todos os direitos em dois tipos. Os direitos a uma prestação e os direitos os direitos potestativos. Os direitos a uma prestação são os direitos reais, por exemplo, a propriedade, e os direitos pessoais, obrigações de dar, fazer e não fazer. E os direitos potestativos, como o nome diz, são poderes que a lei confere, atribui a uma determinada pessoa de influir com a sua vontade sobre situações jurídicas dos outros. Então, direitos a uma prestação é um grupo, direitos potestativos, outro grupo. Então, todos os direitos que possam existir se classificam nesses dois tipos. Direito a uma prestação, quando alguém exige uma prestação de outro, ou exerce um direito real, e o direito potestativo. É um poder que cabe à pessoa, independentemente da vontade, da participação do outro. Então, direito a uma prestação, obrigação de dar. Eu compro o óculos de Daniel Pessoa, eu tenho a obrigação de pagar, ele tem a obrigação de prestar, a prestação de dar. No semestre que vem, ele vai estar isso bem direitinho, prestações de dar, fazer e não fazer, que são os três tipos de prestação. Já o direito potestativo é apenas um poder que alguém exerce, independentemente da vontade do outro, da participação do outro. Então, exemplos clássicos de direito potestativo são dados pelo próprio Agnello. Por exemplo, o poder do mandante de revogar o mandato. Eu dou um mandato uma procuração, para Thalita requerer um benefício para mim na UFPB, pedir uma licença. Então, a qualquer tempo eu posso revogar esse mandato. É um poder potestativo meu. Né? O poder do condômino de promover a divisão da coisa comum. O poder de promover a anulação dos atos anuláveis. O poder de sócio de promover a dissolução da sociedade. O poder do contratante pontual de promover a rescisão do contrato na disciplina, etc. Então, esse direito potestativo, eles são caracterizados, marcados pelo estado de sujeição da outra parte. A outra parte não tem o que fazer, independente da vontade dela. Então, ele aliou essa divisão de Chiovenda entre direitos a uma prestação e direitos potestativos com a teoria das ações, segundo a qual as ações se dividem em condenatórias, constitutivas e declaratórias. Depois, possibilidade de ver com as mandamentais, executivas, mas, para mim, ainda hoje, as ações se classificam nessas três: condenatória, constitutiva e declaratória. Na condenatória, alguém pede a condenação
de outra pessoa. Condenar numa prestação de dar, fazer ou não fazer. Então, Daniel Pessoa entra com ação contra Daniel Aguiar, pedindo que ele seja condenado a prestar alimentos. É uma ação condenatória. Ele quer que seja válido através dela naqueles dois grupos de direitos, um direito a uma prestação. A prestação de dar, de pagar. Então, é ação condenatória. As ações constitutivas, você vai constituir ou desconstituir uma relação jurídica. Então, Thalita é casada com Daniel e resolve pedir o divórcio. Eles brigaram ontem no dia dos namorados e Thalita vai entrar com a ação de divórcio. É uma ação constitutiva negativa, também chamada de desconstitutiva, segundo grupo de ações constitutivas. Então, a ação constitutiva negativa, ela vai desconstituir o casamento, a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial através do divórcio. Então, é uma ação constitutiva. Não depende da vontade de Daniel. Portanto, as ações constitutivas servem para fazer valer que tipo de direito? Direitos potestativos. Naquela grande classificação lá de Chiovenda. E as ações declaratórias visam apenas a declaração sobre a inexistência ou inexistência de relação jurídica ou falsidade ou não de documento. Aí, Agnella Amorim foi no Código de 16, lá no artigo 178, e passou a analisar dispositivo por dispositivo. E chegou à conclusão de que todas as ações condenatórias visam proteger direitos a uma prestação. E todos aqueles prazos são prazos prescricionários. Já os direitos potestativos, eles são exercidos em juízo através das ações constitutivas. E há prazos para algumas ações constitutivas e não há prazos para outras. Por exemplo, para pedir divórcio, não há prazo. A qualquer momento, depois de 1 ano de casado, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, Thalita pode pedir o divórcio. É um direito potestativo dela. Ela faz um estado de sujeição a Daniel, independentemente da vontade dele. Então, verificou Agnella Amorim que as ações constitutivas, com prazo para exercício, esse prazo é sempre de decadência. E as ações constitutivas sem prazo, por exemplo, divórcio, essas ações são perpétuas, que eles chamam. Perpétuas são imprescritíveis e incaducáveis. E, por último, ele chega à conclusão de que as ações declaratórias são todas imprescritíveis. Então, ele junta aquela classificação em direitos a uma prestação, em direitos potestativos, com a teoria das ações condenatórias, constitutivas e declaratórias, e chega a essas conclusões. Ou seja, as conclusões dele. Primeiro, estão sujeitas à prescrição todas as ações condenatórias e somente elas. Então, somente direitos a uma prestação, que são exercidos em juízo através de ações condenatórias, estão sujeitos aos prazos prescricionais. Segunda conclusão de Agnella, estão sujeitas à decadência indiretamente, isto é, em virtude da decadência do direito a que corresponde, as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em lei. E terceira conclusão, são perpétuas, ou seja, imprescritíveis e incaducáveis. Primeiro, as ações constitutivas que não têm prazo de exercício fixado em lei, por exemplo, a ação de divórcio, é imprescritível. E segundo, todas as ações declaratórias. Se você quer apenas a declaração de uma situação jurídica, você pode pedir essa declaração a qualquer tempo. Então, aquela busca de milênios sobre a distinção entre prescrição e decadência foi resolvida pelo professor paraibano na década de 60, com essa teoria que ele chamou o critério científico para distinguir a prescrição da decadência e identificar as ações imprescritíveis. Então, o método dele ter feito o link entre duas teorias. A teoria de Chiovenda, sobre direitos a uma prestação de direitos potestativos, a teoria das ações condenatórias, constitutivas e declaratórias. Ele juntou as duas teorias
e criou esse critério científico para saber por que é que um prazo é de prescrição e não de decadência, por sua causa e não por seus efeitos. Certo? Então, vocês deem uma lida nesse trabalho dele. É um pouco longo, mas tire um tempinho para fazer a leitura, que é muito interessante. Então, com isso, a gente encerra o ponto 17, prescrição e decadência, e o programa de Direito Civil 1. A prova será na próxima sexta-feira, não é isso? E a reposição na próxima segunda. Então, espero que tenham aproveitado esse semestre de Direito Civil 1. Vamos ver se estaremos juntos em Civil 2, se vocês me aguentarem, ou podem fugir para o turno da noite. É um direito potestativo de vocês e, portanto, perpétuo, imprescritível e incaducável. Direito potestativo, vocês mudam se quiser, sem que eu esteja sujeito a nada. Então, não é um direito a uma prestação, e sim um direito potestativo, um poder que você pode exercer independentemente da sujeição de outra. Alguma dúvida sobre prescrição e decadência? Bom, a prova vai ser daquele mesmo estilo, uma dissertação, repetindo, a dissertação devem escrever tudo sobre o tema, esgotar o tema. 2 perguntas, vocês têm que ter cuidado para responder o que eu estou perguntando, não fazer, como por exemplo, a prova de Direito Civil 2, para ter a diferença entre obrigação facultativa e dação em pagamento. Muita gente não disse qual era a diferença. Escreveu meia hora sobre obrigação facultativa, meia hora sobre dação em pagamento, mas não disse o que eu estava perguntando. Eu estava perguntando qual a diferença entre ambos. Tá? E a questão prática, vocês vão decidir, como se fosse o juiz, lembrando, se vocês acolhem a preliminar, vocês não vão para o mérito. Você não vai dizer porque está prescrito e que a pessoa devia ser condenada, por exemplo, de danos morais. Se está prescrito, não vai haver condenação. É uma consequência lógica. E, por último, de verdadeiro ou falso. Diga, Daniel Pessoa. Professor, se o senhor pode tirar uma dúvida de um assunto que já passou, que vai cair na prova? Pode. Eu queria tirar uma dúvida de uma analogia que eu fiz, aí o senhor me disse se é correto ou não. Seria correto dizer que há uma fraude contra credores naquele caso em que eu acho que despersonalização da pessoa jurídica é inversa, ou seja, quando, por exemplo, o marido, que Pablo Stolz, ele traz esse exemplo, quando o marido, vai se separar da mulher... Passa todos bem na empresa com isso, aí seria o nome da empresa. Isso, aí seria uma fraude, entre aspas, contra credores, esse caso. E o credor seria a própria mulher que teria direito à divisão do patrimônio. Pronto, aqui eu quando estava estudando, eu pensei nessa possibilidade, aí eu queria perguntar. Obrigado, professor. O segundo enunciado que você tem para apresentar na próxima jornada de Direito Civil. Pronto, eu vou apresentar isso. Estudantes, não são só os doutrinadores que apresentam os enunciados, os estudantes também apresentam. Diga, Daniel Aguiar. Pronto, 2h30. Vão pedindo que a gente vai. Pronto. Então, boa semana. Negociar, ele gosta de negociar. O cabo é bom, né, professor? Negociar aí o Daniel. Eu vou estar em Araruna, vou para o Corpus Christi, mas 7 horas eu mando a prova para a Thalita. Certo? Bom, boa semana, bom feriado. Aproveite a quinta-feira para estudar. Hoje é dia de acender fogueira, soltar fogos, comer canjica e pamonha, que é dia de Santo Antônio, nas tradições juninas nordestinas. Então, boa semana. Tchau, pessoal. Até o próximo, viu, professor?